Com o desastre ambiental que atingiu a costa nordestina, inclusive o litoral sergipano, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor, determinou que análises fossem realizadas pela Universidade Federal de Sergipe. A promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Elza Missano, está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral e vai nos atualizar sobre as pesquisas, a importância dessas pesquisas que estão sendo realizadas pela Universidade Federal de Sergipe, que vão revelar o impacto do óleo sobre a água no litoral sergipano e também sobre os pescados. Ela está aqui ao vivo, vai falar também sobre transportes alternativos e também sobre os direitos dos consumidores nas escolhas e nas compras do material escolar dos filhos para o ano que vem. A partir de agora, você também já pode interagir com a gente, fazer perguntas aqui para a promotora ao vivo. Boa tarde, promotora. Obrigada pela presença aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. O prazer é nosso estar aqui com vocês. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal têm acompanhado de perto os impactos do derramamento de óleo sobre a vida das pessoas, a vida dos pescadores e também o possível impacto desse derramamento do óleo sobre a água. A gente sabe que muitas vezes esse óleo não é visto a olho nu, mas também pode existir óleo na subsuperfície e também na crosta, atingindo o bioma e algumas espécies marinhas, e que isso pode ou não causar risco para a população. Essas análises que estão sendo realizadas pela Universidade Federal de Sergipe, então, são muito importantes e o momento é de aguardá-las, né? Não tenha dúvida, você tem razão nesse sentido. Há uma preocupação muito grande do Ministério Público no que pertine à identificação e para que os consumidores possam ser alertados também com relação aos perigos, aos malefícios que, infelizmente, esse desastre acabou causando, principalmente nas nossas praias do Nordeste, já atingindo os nossos rios. Então, o Ministério Público, inclusive, existe toda uma força-tarefa ativa, como vocês bem abordaram, a Promotoria do Meio Ambiente, a Promotoria do Consumidor, a Promotoria da Saúde, todos coordenados, articulados pela Coordenadoria Geral do Ministério Público, que justamente onde foi solicitada, através da Universidade Federal, que essas amostras fossem analisadas, de sedimentos, da água também, para que a gente pudesse, dos pescados, né, dos crustáceos, para que a gente pudesse oferecer à população uma segurança, porque o que causa angústia é, muitas vezes, os consumidores, os cidadãos comuns, né, que estão lá nas praias aproveitando, até o turista, né, que pergunta, e aí, eu posso tomar banho no mar? Eu posso me banhar no rio? Né? Eu posso continuar comendo peixe? Então, são situações que a gente vai precisar utilizar a expertise, né, desses técnicos para que apontem essas informações ao Ministério Público. Por enquanto, a gente pede muita cautela, principalmente nas nossas praias, né, para que os cidadãos eles fiquem sempre atentos a esse local, porque o produto ele pode ser sensível a uns, não a outros, então não se tem ainda um diagnóstico preciso. Não pode ser facilmente visto, mas eu já acompanhei algumas pessoas indo à praia, não ver o óleo a olho nu, mas ao sair da água aparecem as manchas de óleo no corpo, de difíceis remoções e também todo o risco que se pode ter, que a gente não sabe, que ainda é desconhecido e que somente essas análises vão revelar. E principalmente também com crianças, não é? Cuja pele é mais sensível, né? Então as afecções cutâneas são mais fáceis de aparecer. Então é preciso ter realmente muita atenção. Nós, inclusive, conversamos naquela audiência que vocês, da TV Atalaia, vocês estiveram lá, passaram as informações. Aproximadamente 15 dias atrás. Exatamente. E nós pedimos à DEMA que, inclusive, não fizesse mais a divulgação das questões relacionadas à balneabilidade, porque isso vai confundir a população. Ela vai achar que a balneabilidade é uma coisa, né? A situação desse desastre ambiental que nós tivemos é outra. Então, a balneabilidade diz respeito a outros requisitos. Então, a praia pode estar com esses requisitos favoráveis, mas não com relação ao óleo. Então, é importante que se diga, é importante que faça o diagnóstico, como foi feito recentemente, não é? Comunicando à população, mas de forma clara, precisa, porque essa informação agora é o que é de mais útil para o cidadão. E essa informação ainda é desconhecida, existe uma coordenadoria trabalhando junto com a Universidade Federal de Sergipe, acompanhando essas análises, essas pesquisas, que são bem técnicas. Inicialmente, o prazo seria de 10 dias, mas já se tem aí o avanço desse prazo, justamente por causa da complexidade. Esse fato do óleo é algo inédito e ninguém sabe ainda o impacto sobre a água e sobre os pescados. Por isso que a população tem que ter cautela mesmo. Exatamente. Com relação à promotoria do consumidor, né, essa área ela é mais ligada ao meio ambiente,
Mas para nós, para os consumidores, é importante porque houve realmente a comunicação de que já estaria atingindo os nossos pontos de captação. Então, isso realmente nos preocupou, porque esse óleo é muito denso, né? A gente não sabe se esses filtros dariam conta, né, de segurar essa mancha. Então, nós nos reunimos com a DESO, que até o momento não informou nenhuma anormalidade, né? Inclusive, a gente até aproveita a oportunidade. O Ministério Público, desde 2012, 2013, nós estamos trabalhando com a questão relacionada à qualidade da água consumida pela população. E agora, recentemente, nós tivemos, inclusive, essa ação julgada procedente, né, que foi, à época, foi uma representação do Conselho Regional de Química com relação à cor e turbidez, né? A água tem que estar de uma forma precisa, potável. Esse serviço ele tem que ser adequado, seguro para o consumidor. Então, essa ação ela foi julgada procedente. A Companhia de Saneamento ajuizou alguns procedimentos, ou melhor dizendo, interpôs recurso. Esse recurso foi, na verdade, o tribunal confirmou a decisão de primeiro grau, que significa dizer que para Aracaju, nós temos que ter por obrigação, inclusive por determinação judicial, a água potável, atendendo aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A gente tem o acompanhamento através do Vigiágua, mas agora nós já temos uma decisão judicial, principalmente com relação à cor e turbidez. Então, isso tudo vem fechar esse ciclo de preocupação do Ministério Público com a saúde e a defesa dos consumidores. Momento de cautela. Esse momento cauteloso desse fato inédito que atingiu a costa nordestina impacta também o turismo? Como atinge diretamente, pode atingir diretamente os consumidores, causa impacto também nas vendas, os pescadores estão se sentindo bastante e a gente sabe que o Ministério Público Estadual e especialmente o Ministério Público Federal estão acompanhando o envio, inclusive, desses recursos do Defeso, já que as vendas caíram justamente por causa dessa preocupação. O problema do óleo não acabou, o problema do óleo ainda está sendo estudado e essas análises estão sendo feitas. A gente aproveita para deixar o espaço aberto para que, assim que essas análises sejam concluídas, a gente possa informar ao nosso telespectador para que seja esclarecida toda essa questão que envolve também saúde pública, né, promotora? Com certeza, não tenha dúvida, né? E vocês da imprensa têm, assim, oferecido um papel importantíssimo realmente para a população, que é a divulgação, né? Em todas as reuniões que nós fazemos, vocês da TV Atalaya estão lá, quer dizer, fazendo a divulgação, informando a população. Nesse momento, eu digo que a pedra de toque mais sensível é a informação. Quem tem que ser informado é o cidadão, é o consumidor que está consumindo esses produtos, que está bebendo a água, né? De que ele vai estar seguro ao consumir esse tipo de produto. Então, essa é a grande preocupação. Estamos todos na expectativa, aguardando o resultado dessas análises para passar uma segurança de forma mais detalhada aos consumidores. A gente agradece demais essa troca de informação que a gente tem sempre tão de perto, pensando sempre no bem maior que é a população. Agora, falando sobre o feriado, a gente está percebendo aí já um trânsito intenso das pessoas se preparando aí para viajar. Quais são as principais orientações em relação a transportes? A gente acabou de assistir aqui a matéria de vocês com relação ao terminal rodoviário, que a gente chama de rodoviária velha, né? E é importante que a Luiz Garcia, né, o terminal rodoviário Luiz Garcia, é importante nós temos ação civil pública movida em face do Estado de Sergipe para a gente regularizar essa situação que a gente acabou de ver aqui. São comerciantes circulando junto com veículos do transporte alternativo intermunicipal, com ônibus, com passageiros, com pedestres. Comerciantes, exatamente. camelôs. Então, nessa ação a gente pede, inclusive, o ordenamento, o disciplinamento desse espaço. Já existe uma ação nesse sentido. Com relação também ao transporte alternativo, que hoje praticamente faz todo o transporte intermunicipal, atenção para os consumidores. Existe uma ação civil pública também. O Ministério Público ele é meio nervosão, ele tem que se antecipar realmente, né? Isso é uma característica nossa, é obrigação nossa nos anteciparmos ao problema para prevenir qualquer tipo de dano ao consumidor. Então, nós já ajuizamos uma ação civil pública em face das cooperativas também, para que não ultrapasse o número de passageiros transportados. Isso é muito importante. Já há uma determinação judicial, já há inclusive uma ação de cumprimento de sentença, no sentido de garantir que os passageiros sejam transportados de maneira adequada, segura, sentados com um cinto de segurança. Então, aqueles consumidores que comprarem o bilhete, né, que adquirirem o valor do transporte,
É importante que se diga que é uma obrigação fim, portanto, ele tem que ser colocado no seu local de chegada de forma sem sofrer nenhum tipo de dano. Então, nós tínhamos muita denúncia da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Passageiros viajando em pé? Em pé, pois é, com excesso de passageiro. Isso não só pode causar, no caso de um acidente, como até provocar um acidente, né? Porque o veículo ele é projetado para uma determinada carga e você excede essa carga. Então, tenham atenção aí. Todos os nossos consumidores, já existe o cuidado do Ministério Público também nesse sentido. E todos os consumidores têm o mesmo direito, né? Eles pagam o mesmo valor e devem ir no devido assento, com o devido cinto de segurança, porque às vezes a tentativa de vender mais implica justamente no número de passageiros que vão em Isso é importante, Tamires, porque na verdade são duas ações em face das cooperativas. Uma pelo excesso de passageiro e outra justamente para que seja oferecida o bilhete, o comprovante, né, o cupom fiscal ou o bilhete de que ele comprou efetivamente a sua passagem. Vai sentar naquela devida poltrona. Exatamente. Como ele tem direito. Isso tem conteúdo fiscal, isso tem implicâncias fiscais, mas também tem as implicâncias fiscais, mas também tem o relacionamento do consumidor com a empresa e a prova de que ele pagou para ser transportado, né? Então, havendo algum sinistro, ele tem que ter esse documento, né, para comprovar que ele efetuou o pagamento para ser transportado ali da localidade escolhida. É algo muito importante para que acabe com essa tendência do comportamento de incluir mais passageiros do que o número de poltronas muitas vezes. Sim, exatamente. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, mas nós voltamos já. A promotora de justiça, a doutora Elza Missano, continua aqui ao vivo, participando do Balanço Geral. E você, telespectador, é sempre bem-vindo também para participar e a interagir com a gente. A gente volta já com mais Balanço Geral Sergipe. Estamos de volta com o Balanço Geral Sergipe e a gente continua conversando com a promotora Elza Missano aqui no estúdio do Ministério Público Estadual. Fim de ano, tempo de renovar a matrícula e de se preparar para o novo ano letivo. Vem aí as listas de livros, material escolar, matrícula. Os pais devem estar atentos para não sofrer abusos. E a gente já tem a notícia aqui de que na próxima segunda-feira, já a partir das 8 horas da manhã, no Ministério Público vai haver uma reunião junto com o PROCON, justamente para discutir o que é devido e o que é que não é devido nesse processo de matrícula, de lista de material escolar, para que os pais fiquem atentos, né, promotora? Isso mesmo, Tamires. Essas perguntas que são feitas, né, ou seja, material de uso coletivo, material de uso comum, é para comprar, não é para comprar? Se eu estou devendo, né, se o responsável financeiro pelo aluno não quitou ainda os valores relacionados às mensalidades escolares, meu filho pode sofrer alguma sanção pedagógica. Então, a escola que não entrega a transferência ou a declaração para o responsável financeiro porque está devendo, né, ele pode fazer isso, ele pode reter o documento. Essas são perguntas que o Ministério Público recebe diversas na ouvidoria. PROCONs também. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer essa reunião informativa que a gente desde já convida também a TV Atalaia para que possa fazer essa divulgação. Essa reunião será informativa com o PROCON do Estado, com o PROCON do município. O PROCON irá apresentar, inclusive, listas de materiais que podem ser pedidos, o que não deve ser pedido, né? E a gente vai fazer um alerta geral. Na verdade, será uma reunião explicativa para orientar os pais como proceder no caso da rematrícula dos seus filhos, né? O que adquirir, como comprar e principalmente a questão das sanções pedagógicas. Isso é o que mais incomoda, porque a gente recebe muita denúncia, Tamires, de retenção de material nas escolas por débito do responsável financeiro. Essas sanções pedagógicas, elas são corretas ou não? Não, de maneira nenhuma, né? A lei proíbe terminantemente, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma lei específica que proíbe a aplicação de quaisquer sanções pedagógicas no que diz respeito a não fazer prova, por exemplo, uma prova de recuperação, não deixar que o aluno assista às aulas, reter documento, né? Chega no final do ano, o pai não conseguiu honrar com as prestações, né, daquela anualidade escolar, deixou de pagar alguns meses e aí a escola segura essa declaração e essa transferência e o pai não pode matricular o filho em outro estabelecimento. Proibido. É proibido, né? A gente já alerta aqui, as escolas sabem, né, esse tipo de procedimento, sabem inclusive o procedimento do Ministério Público, porque assim que nós recebemos, é o único caso que a gente faz, porque na verdade é uma informação muito sensível, né? Trata-se, essa relação entre o responsável financeiro, a escola, o aluno que recebe o serviço, é uma relação típica de consumo, né? Mas um pouco mais sensível, porque diz respeito à educação, que é delegada a parceiros privados, mas não deixa de ser
é um serviço de utilidade pública, né, previsto em lei, e com isso também sujeito às regras de defesa do consumidor. Além dessa retenção de documentos para transferência, que é proibida, existem também outras questões. Por exemplo, chega-se no mês de novembro, as escolas já começam a encaminhar para os pais um aviso solicitando um pedido de já matrícula, mal o ano acabou. Isso é permitido ou não? Os pais têm direito a fazer a matrícula somente no mês de janeiro, já que o ano não acabou? Veja, Tamires, existe um cronograma administrativo, não é, das escolas no que pertine à fidelização do contratante, e deve existir, como eu disse, um ordenamento, né, um disciplinamento, primeiro para as rematrículas, as matrículas daqueles alunos que estudaram ao longo daquele ano e que vão continuar na escola, né, e para isso é importante que isso seja feito antecipado, para que ele possa definir as vagas que serão disponibilizadas em cada sala de aula, em cada curso, né, principalmente para as universidades também. Mas é importante dizer que a lei fala em anualidade escolar. Então, tudo que o pai pagar referente à matrícula significa que já diz respeito ao primeiro pagamento dessa anualidade. Essa anualidade ela vai ser dividida, né, ao longo dos meses. Por isso, às vezes, o pai diz, mas eu pago dezembro, meu filho já está de férias, né? Eu pago dezembro? Sim. Por quê? Porque é a anualidade que você diluiu nas 12 prestações. E aí, lembrando que em janeiro paga-se a matrícula, que já inclui a mensalidade daquele mês. Exatamente. Bom, a gente agradece a sua presença aqui, a sua participação, trazendo tantos esclarecimentos sobre diversos assuntos importantes. Lembrando que o jornalismo da TV Atalaia vai estar no Ministério Público às 8 horas da manhã na segunda-feira para acompanhar todas essas informações orientativas para os pais, principalmente nesse período de pré-matrícula e também de matrícula que está por vir. Muito obrigada. Nós aqui